que a 8ª temporada de My Little Pony seja lembrada com carinho por vários fãs, ela foi bem fraca comparada com as temporadas anteriores. Seja por causa dos personagens novos que não cativaram muito o público, o fato das personagens estarem bem descaracterizadas, e essa temporada ter sido lançada logo depois da 7ª temporada, que é uma das melhores temporadas do desenho inteiro. Mas se tem uma coisa que a 8ª temporada superou as outras, foi na reviravolta do último episódio, ou plot twist. Já nos primeiros episódios da 8ª temporada foi apresentada a Cozy Glow. Essa garotinha fofa e muito simpática que tinha intenções sinistras por trás da sua proatividade. Eu obviamente não vou resumir toda a história da Cozy Glow, pois eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso, e esse vídeo daqui não é sobre isso. Tecnicamente é, mas nem tanto. Essa eu não entendi. Por mais que a Cozy Glow seja uma das minhas personagens menos favoritas de My Little Pony, eu preciso admitir que o plot twist dela ser a vilã da 8ª temporada foi genial. Porque a maioria dos vilões de My Little Pony das outras temporadas sempre eram apresentados e derrotados nos 2 primeiros ou nos 2 últimos episódios de cada temporada. E isso já tava ficando meio repetitivo, porque dava a impressão de que faltou um desenvolvimento. Já a Cozy Glow ficou fazendo vilania, digamos assim, desde o seu episódio de estreia lá no início da temporada. Só que não tava tão na cara assim. Porque seguindo esse padrão de que os vilões só aparecem nos primeiros ou nos últimos episódios da temporada, todo mundo achava que o vilão da 8ª temporada seria aquele superintendente do primeiro episódio. Então ninguém desconfiou que a Cozy Glow estava se encaminhando para esse lado. Teria sido um plot twist que faria todos os fãs ficarem surpresos e de boca aberta, se o vazamento da 8ª temporada não tivesse acontecido. Em 2017, alguém não identificado conseguiu vazar muito conteúdo da 8ª temporada de My Little Pony. Vazaram até mesmo o conteúdo da produção da G5. Pra vocês terem uma ideia, na época do vazamento, ainda nem tinham anunciado oficialmente que a série teria uma 8ª temporada. Quem dirá uma 5ª geração? Essa pessoa conseguiu vazar o roteiro de quase todos os episódios da temporada, vazaram também episódios inacabados, cenas deletadas e as concept arts da G5. Lembrando que isso foi em 2017, e o filme que começou a G5 só foi lançado em 2021. E como filmes animados em 3D demoram em média 4 anos para serem feitos, a pessoa conseguiu vazar coisas do comecinho da produção do filme da G5. E a propósito, foi assim que descobrimos que em uma fase muito inicial da produção, ainda estava tentando fazer a G5 ser um reboot da G4, e não uma continuação. Eu lembro que até teve uma mini treta na época em relação a esses vazamentos, pois tinham alguns youtubers de My Little Pony colocando imagens com spoilers desses vazamentos nas thumbs de seus vídeos. E em alguns fóruns as pessoas não colocavam a proteção contra spoiler, então muita gente tomou spoiler sem querer. Queria que tivesse sido mais restrito. E bom, o que a história da Cozy Glow tem a ver com isso? Como eu citei anteriormente, vazaram uma porrada de coisas que davam spoiler da temporada, incluindo roteiros e o enredo dos episódios. Foi assim que todo mundo descobriu o plot twist que a Cozy Glow seria a vilã da temporada, mesmo ninguém sabendo ainda quem era a Cozy Glow. Então a maior surpresa da temporada nem foi o plot twist da Cozy Glow ser a vilã, mas sim o fato dela ser uma potrinha. Pois o nome dela estava em vários lugares do vazamento, mas só descobriram quem ou o que ela era quando a temporada lançou oficialmente. E isso fez o plot twist ser bem mais previsível quando você ia assistir a série. Não só porque literalmente vazaram o que ia acontecer no final da temporada, mas também porque quem viu esses vazamentos assistiu os episódios com aquele sentimento de que os personagens foram bem burros por confiarem na Cozy Glow, porque agora parecia bem óbvio que ela era a vilã. Às vezes eu me pego pensando, a senha dessa galera que trabalhava em My Little Pony devia ser, sei lá, MLP123. E depois desse vazamento, eles devem ter trocado pra 123 MLP, porque desde 2017 um monte de Zé Ruela conseguiu vazar um monte de coisa sobre a franquia. Mas ok, brincadeiras à parte, essa história de vazamento e spoilers foi punk na época, tá? Se você fizesse parte da fandom de My Little Pony na época, muito dificilmente você conseguiria fugir desses spoilers, pois eles estavam em toda parte. Então a experiência de assistir a 8ª temporada de My Little Pony pra algumas pessoas foi completamente estragada por bobeira. Por mais que nessa época, em 2017 ou 2018, eu fosse bem nova, eu acho que eu tinha o quê, uns 10, 11 anos, eu lembro claramente de ter visto alguns trechos vazados de episódios inacabados. Por favor, sem spoilers. Mas sem spoilers! Jogos da Amizade? O terceiro filme de Equestria Girls que foi lançado em 2015, que conta a história de quando as protagonistas da Canterlot High School precisam enfrentar suas rivais da Escola Crystal em uma gincana escolar. E durante a história vamos acompanhando o paradeiro da Twilight do mundo humano.
Esse é o meu filme favorito de Equestria Girls, mas pela grande maioria dos fãs, ele é considerado um dos piores da franquia. Eu já sabia que na época que ele lançou teve muita gente que não gostou, mas foi novidade descobrir que até hoje tem muita gente que não curte esse filme. E eu não sou esse tipo de pessoa imatura que fica com raivinha só porque alguém não gosta das mesmas coisas que eu, mas eu fiquei genuinamente curiosa pra saber por que os fãs até hoje consideram esse como um dos filmes mais fracos de Equestria Girls, contando os especiais. Daí eu descobri que teve uma série de motivos bem plausíveis, na verdade, que afetaram diretamente o lançamento dos Jogos da Amizade, fazendo com que os fãs tivessem um ranço desse filme desde a época do seu lançamento. É um assunto que eu já fiz um vídeo à parte sobre, mas eu volto a falar disso neste vídeo daqui, pois de certa forma é algo que contribuiu para a infâmia desse filme na fandom de My Little Pony por vários anos, principalmente na época do seu lançamento. Antes do filme lançar, tudo dava a entender que os Jogos da Amizade seria focado nos Jogos da Amizade, e na rivalidade entre as Wonderbolts e as Shadowbolts. E não tinha como não achar isso, pois as personagens novas estavam nos comerciais, artes promocionais, produtos e no próprio pôster e na introdução do filme. Sendo que no filme em si, as Shadowbolts são praticamente figurantes. Elas mal interagem com a Twilight e muito menos com as protagonistas. Tipo a diretora Cinti, que é a antagonista do filme, nem sequer tá no pôster oficial. Sem contar que a história gira em torno dos Jogos da Amizade, mas o evento em si mal é o foco do filme. É tão confuso! E o que eu quero dizer com isso? A primeira fase dos Jogos da Amizade é resumida em uma música bem curtinha, o que pra mim não é um problema porque eu gosto de músicas nos filmes. Ainda não cheguei na fase de sentir vergonha quando os personagens começam a cantar. A segunda fase, que é aquela com patinação, arco e flecha e motocross, dura uns 10 minutinhos. Tipo, caramba, todo o marketing do filme foi feito em cima da segunda fase e ela não ocupa nem 20% do filme. Uau, simplesmente fantástico! Os diálogos super demorados que as personagens têm entre as fases são mais longos que as fases em si. Mas também teve um outro motivo do ódio pra cima desse filme que não foi muito bem culpa do filme, mas sim da expectativa que os fãs criaram. Pois com aquela cena pós-créditos do Rainbow Rocks, as imagens vazadas e todo esse conceito de que a Twilight da dimensão do espelho iria ser o destaque do filme, fez com que os fãs acreditassem que o filme seria sobre as personagens entrando em contato com o lado perigoso da mágica, e que a Twilight humana seria a vilã do filme. Pois pelo pouco que tínhamos na época antes do filme lançar, já sabíamos que ela seria uma cientista e que ela teria algum envolvimento com a magia, mesmo ela teoricamente não sabendo de todo esse lance de Equestria e da magia pônei. Então os fãs ficaram mais que decepcionados ao ver que no filme em si, a Twilight humana era a protagonista que não tem más intenções. Ela apenas tinha curiosidade pra saber mais sobre a magia, e que além disso ter mexido com os fãs pela quebra de expectativa, a própria Twilight do mundo humano causou uma certa discussão. Muitos fãs acharam, na verdade até hoje acham, que ela é uma personagem muito forçada e irritante. E o fato de que depois desse filme ela substituiu definitivamente a Twilight Pony em Equestria Girls fez os fãs odiarem ela ainda mais. Eu sinto que de tempos em tempos essa discussão sempre volta, por isso que eu já fiz um vídeo com a minha opinião sobre esse hate que jogam pra cima da Twilight humana. E é claro que tem vários outros motivos que fazem esse filme ser o menos favorito de uma parcela considerável dos fãs. Como a história ser muito confusa em alguns aspectos, tipo, tem vários momentos do filme que parece que a diretora Cinti já sabia sobre a magia de Equestria, mas isso não é muito aprofundado, ou então a própria magia de Equestria, já que nesse filme ela é ativada quando as personagens fazem algo que condiz com seus elementos, algo que nunca aconteceu em outras ocasiões parecidas. Além do fato de que esse filme foi lançado um ano depois do Rainbow Rocks, onde nesse filme rolou uma batalha épica entre as nossas heroínas e criaturas demoníacas de Equestria. Mas, pra não parecer que eu sou uma daquelas fangirls chatas que baba ovo desse filme só porque eu gosto dele, também vou citar algumas coisas no filme que eu não curti. Ah, vamos nós! Ainda sobre esse assunto da Twilight humana e suas polêmicas, algo no filme relacionado a ela que eu particularmente não gosto é o seu tempo de tela no filme. Eu não acho a personagem chata nem nada. Isso me incomoda mesmo porque as cenas de destaque dela são muito longas. E são os diálogos expositivos que não levam a nada. Sabe, são umas cenas de 10, 15 minutos que poderiam ser facilmente encurtadas para um set. E eu não digo isso pelo ponto de vista de uma adulta que gosta de desenho. Isso é algo que eu não gosto desde quando eu era criança. Boa parte do filme são só cenas muito longas, em que as personagens só ficam conversando sobre algo que aconteceu há 2 minutos atrás, sem fazer nada. Bom, se me ouviu reclamando, então já sabe do que se trata. Tem uma cena bônus no DVD do filme onde pegaram alguns erros de fala reais das dubladoras do filme e animaram.
E a reação da dubladora da Harriet demonstra que nem ela tava mais aguentando esses diálogos. Yes, if only that Principal Cinch hadn't refrozen it again, much clearer. Oh, 6 pages since my last line, and then there's this totally shifty line, no costume change. I mean, really. Can I speak to the writer? Is he on the... What? E isso fica muito pior quando lembramos do roteiro original do filme, que foi descartado. Onde além de termos um foco maior na indecisão da Sunset Shimmer entre ficar na dimensão do espelho ou voltar para Equestria, todas essas conversas longas pra caramba seriam sobre o mundo pônei ou coisas realmente importantes pra trama. A Twilight do mundo pônei até iria aparecer em uma dessas cenas deletadas. Mas, infelizmente, ao invés disso, tivemos que nos contentar com um filme bem arrastado, que teve uma baita propaganda enganosa na época do seu lançamento, e que não cumpriu as expectativas dos fãs. Mas eu não ligo pra isso, pois esse filme estará pra sempre eternizado no primeiro lugar da minha lista de melhores filmes da franquia Equestria Girls. No último episódio de My Little Pony, A Amizade é Mágica mostra o futuro dos personagens anos depois dos acontecimentos da história do desenho, quando a Twilight virou a rainha de Equestria. Apesar do episódio ter alguns defeitos, ele foi um bom final pro desenho. Nele as personagens estão mais velhas e elas mostram suas recém-formadas famílias, seus trabalhos e suas paixões. E não mostraram a vida pós-loucura do trio de vilões apenas das protagonistas. Outros personagens como Trixie, Starlight Glimmer, Sunburst, Cutie Mark Crusaders, Big Macintosh, Young Six, entre outros, apareceram felizes com suas vidas e trabalhos nesse episódio. E ok, sabemos o que aconteceu com os personagens mais principais, digamos assim. Mas tiveram outros personagens tão importantes quanto, que o paradeiro deles não foi revelado nesse episódio. E lembrando que esse foi o último episódio do desenho, então nunca saberemos o que aconteceu com esses personagens depois da coroação da Twilight. A não ser que lancem algum tipo de mini revival mostrando mais desse período. E sim, eu sei que depois do fim da série lançaram a tal 10ª temporada nas HQs oficiais de My Little Pony. Porém, elas contam histórias antes daquele futuro visto em O Último Problema, coisa de dias depois da Twilight assumir o trono. Então, não conta. Além de que nesse episódio aparecem personagens super importantes, como aquela amiga da Apple Bloom que eu esqueci o nome, vários pôneis, dragões, grifos e Yaki sem nome, a Dama Tiara, a Silver Spoon, essa pônei figurante que era colega das Cutie Mark Crusaders. Tá, mas falando sério, se mostrar o futuro desse tanto de personagem aleatório, devem ter mostrado personagens como Shining Armor, Princesa Candace e até Fluttershy, que já deve ser adulta ou adolescente nesse período. Provável que nesse futuro ela já esteja reinando o Império de Cristal. Mas tem uma péssima notícia pra te dar, pois eles nem sequer são mencionados. Tipo, mostraram a versão adulta de uma personagem full aleatória que ninguém se importa, mas alguns dos personagens mais importantes do desenho nem ao menos deram as caras. Eu sei que provavelmente é porque aquela música que mostra todos os personagens no futuro é toda em Ponyville, então eles teriam que focar apenas nos personagens de lá e na Escola da Amizade, mas poderiam pelo menos mostrar o que aconteceu com eles, sabe? Tipo, sei lá, apenas ilustrativamente, assim como eles já fizeram em outras músicas. E eu também achei meio vacilo não mostrarem a Celeste e a Luna já aposentadas nesse futuro. Seria legal se aparecessem elas duas indo visitar a Twilight pra ver o progresso dela. Que nem aquela tia que você só vê uma vez a cada 20 mil anos. A mesma coisa pros pilares de Equestria. Eles já não fizeram quase nenhuma aparição na 8ª e na 9ª temporada quando eles foram libertados. E no futuro do último episódio também não apareceram. Tá, mas e o resto da turma de Ponyville? Como a prefeita, os Cake, a DJ ou até os Snips e os Nails? Bom, eles simplesmente não aparecem em momento algum. Só lembrando que eu tô falando daquele futuro que mostraram no episódio. A coroação da Twilight e aquelas fotos de personagens que apareceram na música final não contam. Quer dizer, os bebês Cake que agora não são mais tão bebês apareceram já crescidos no episódio. Mas o resto sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Nem sinal de fumaça do que pode ter acontecido com eles. É isso que eu não gosto muito em My Little Pony depois da 4ª temporada, porque eles simplesmente esqueceram da existência de vários personagens recorrentes do desenho. Até as Cutie Mark Crusaders, que lá nas primeiras temporadas também eram as protagonistas do desenho, foram sendo deixadas de lado. E isso que eu falei não é exagero. Elas protagonizaram metade dos episódios dessa época, mas depois parece que só escreviam episódios com elas pra encher linguiça. A Zecora, por exemplo, era quase uma das protagonistas de tanto que ela aparecia nos episódios da 1ª até a 3ª temporada. Além de que ela era uma personagem importante, pois ela criava poções, dava conselhos, ajudava as protagonistas nos perrengues, e foi ela quem ajudou a Twilight a derrotar a Trixie, lembram? Mas a partir da 5ª temporada ela praticamente sumiu, ao ponto dela aparecer no máximo em 1 ou 2 episódios por temporada depois disso. Sim, novamente, eu sei que nos quadrinhos o desenvolvimento dela foi bem mais aprofundado, inclusive teve um arco inteiro apenas sobre as outras zebras e as amigas de infância dela, mas estamos falando da série, e sobre o fato de que ela nem sequer apareceu no futuro do último episódio.
E como eu disse no início do vídeo, isso é muito triste, porque esse foi o último episódio da G4. E até então, é a única mídia oficial que mostra como foi o reinado da Twilight, anos depois dos acontecimentos do desenho. Mas e esse quadrinho da G5? Eles são canônicos. Que quadrinho? Esse daqui. Ué! Ninguém nunca vai me convencer que isso é canônico. Ou então que quem escreveu essa coisa que mais parece uma fanfic tava sóbrio. Pegou pesado. Tem razão. As fanfics de My Little Pony são boas até. A Rainha Chrysalis é uma das melhores vilãs de My Little Pony. Não deixou! E mesmo que deixasse, Chrysalis não obedece ninguém! Ela pode não ser a mais cruel ou a mais poderosa, mas ela foi definitivamente uma das que mais deu dor de cabeça para Twilight e companhia. Além do fato dela ter conseguido fazer coisas que nenhum outro vilão foi capaz, como derrotar a Celestia e sequestrar algum dos pôneis mais importantes da série, ela é claramente uma das vilãs que só foi derrotada por conveniência de roteiro, pois ela tinha a faca e o queijo na mão, além de um exército e a habilidade de mudar de forma. Mas você já se questionou de onde isso tudo veio? Talvez? De onde a Chrysalis surgiu? Por que ela tem uma rixa em particular com a Princesa Celestia? Outra pergunta maior, eu já não fiz um vídeo sobre isso? Sim, eu sei que eu já fiz um vídeo sobre a origem da Chrysalis, que inclusive é o primeiro episódio da minha série contando a origem dos vilões de My Little Pony, mas aquele vídeo tá muito incompleto, pois eu me baseei apenas nos acontecimentos da série, sendo que em outras mídias descobrimos mais sobre a origem da nossa rainha mutante favorita. Desde que a Chrysalis apareceu pela primeira vez nos episódios Casamento em Canterlot parte 1 e 2, foram criadas milhares de teorias sobre a origem da personagem. Por exemplo, existiam teorias de que ela fosse uma antiga rainha de Equestria que ficou tão obcecada por amor que ela acabou sem querer, ou talvez propositalmente, transformando ela e seus súditos em mutantes. Também tinha outra teoria de que ela era a mãe da Candace. Quando eu era mais nova, pré-adolescente mais ou menos, eu li uma fanfic muito boa na verdade, que contava a história de que a Chrysalis era a imperatriz de algum reino agora extinto de Equestria, e que ela queria muito ter uma filha, mas ela não conseguia. Então ela usou um feitiço que ela teria que abrir mão de todo o seu amor para gerar uma filha. Por isso que ela supostamente é assim fisicamente. E também explica por que ela não demonstra empatia com a sua suposta filha. Tipo, isso seria uma lore muito boa se essa história já não tivesse sido desmentida dezenas de vezes. Também existiu uma teoria de que ela era uma parente das irmãs princesas, na qual elas a rejeitavam por ser feia. Então ela montou um exército para tomar o reino delas, como forma de vingança. Que nem a Opaline, praticamente. Mas vou ter que tirar o cavalinho da chuva de quem acreditava nessas teorias, pois a origem da Chrysalis não é tão dramática quanto os fãs fizeram parecer alguns anos atrás. Por acaso você sabia que Starswill, o barbudo, pode ser considerado o pai da Chrysalis? O quê? Ok, exagerei. Mas de certa forma, ele foi diretamente responsável pelo nascimento da Chrysalis. Já que em um dia qualquer, o Starswill estava passando por uma caverna em que lá nasceu uma árvore bem estranha que parecia ter vida própria. Então ele decidiu colocar uma plaquinha lá avisando para tomar cuidado com aquela árvore. Só que o prego da placa fez com que a árvore rachasse, assim dando origem a Chrysalis e os primeiros Changelings. E a Chrysalis já nasceu trazendo caos, pois uma das, se não a primeira coisa que ela e os Changelings fizeram depois que eles nasceram, foi invadir uma cidade nas nuvens parecida com Cloudsdale chamada Timbuktu, onde lá habitavam pôneis com olhos de cristal. E curiosidade, esses pôneis são uma homenagem a uma linha de brinquedos lá da primeira geração de My Little Pony, que também tinham olhos de cristal. O que só reforça aquela minha teoria de que a G1 e a G4 estão de alguma forma conectadas. A Chrysalis disfarçada conseguiu se infiltrar no reino e tomar o poder para si. E de quebra ela também roubou o amor de todo mundo lá. Bem simpática ela, deixou o rei parecendo uma laranja chupada. Tu é tão fofa, mana, tu é tão meiga, ai que meiga. E um fato curioso é que, seguindo a linha do tempo do universo da série, antes da Chrysalis conquistar o reino de Timbuktu, ela aparentemente tentou invadir o Império de Cristal. Só que ela não pôde, pois isso foi na mesma época que os Umbrus dominaram o reino. Caso queira mais contexto sobre essa história, assista esse vídeo. E outra curiosidade é que a Chrysalis e os Changelings têm os corpos cheios de furos, fazendo as pessoas com tripofobia infartarem. Eles são assim graças a um feitiço que a Celestia usou para bani-los para dentro de um vulcão, que acabou danificando seus corpos. E eles ficaram lá por uns 1000 anos. Nem sei por que ela achou isso ruim. Pouquinho tempo, foi praticamente um fim de semana. Só que um dragão gigante abriu o vulcão que eles estavam, dando uma chance de escapar. A partir disso rolaram todos os acontecimentos que vimos na série, como a confusão no casamento, o plano dela de substituir todos os pôneis para se vingar,
os clones inúteis que ela criou para confundir as Many Six e, é claro, a união dela com Tirk e a Cozy Glow para recuperarem o sino do Grogar, que terminou nela sendo petrificada com os dois. Bom, ela fez mais algumas coisas nos quadrinhos, como sequestrar as Killmonger Crusaders e fazê-las de reféns, fugir de uma prisão após o descuido das Many Six, e até mesmo ser convocada para ajudar o Rei Sombra a acabar com as Many Six. Em 2022, alguns meses depois do lançamento do filme que iniciou a quinta geração de My Little Pony, lançaram a série Deixe Sua Marca, com a promessa de que esse desenho focaria mais na história dessa nova geração, pois o Terror Tale, a série 2D da G5, já havia enfrentado reclamações por ser muito boba e sem história. Mas apenas um ano depois de ser lançada, Deixe Sua Marca já estava dando seus últimos suspiros de vida. Pois, de acordo com a galera que trabalhou no Deixe Sua Marca, a série havia sido cancelada já no início de 2023. Então os produtores tiveram que se virar para finalizar a história antes do desenho ser oficialmente cancelado. E a série já não era muito querida pelos fãs de My Little Pony por causa de uma série de motivos. E essa reputação não melhorou nem um pouco com o lançamento do último episódio do desenho, Os Segredos de Starlight. E você que tá ouvindo isso e que já assistiu meus outros vídeos sobre o histórico da fandom de My Little Pony, deve estar pensando que é só mais um caso dos fãs procurando pelo em ovo e enchendo o saco da galera que trabalha no desenho. Mas não! Dessa única vez, as críticas sobre esse episódio foram até que válidas. O episódio Os Segredos de Starlight, também conhecido como o último episódio de Deixe Sua Marca, conta a história dos protagonistas indo visitar uma cidade feita de gelo, onde lá habitam esses pôneis chamados de Auracórnios. E os fãs ficaram mais que decepcionados com o episódio não por causa do enredo ou todo o contexto da época que esse episódio foi lançado, mas sim por causa da propaganda enganosa que fizeram para divulgar esse episódio. Pois na época que esse episódio foi anunciado, todos achavam que a Starlight Glimmer da G4 teria alguma participação na história, mas não, ela nem sequer foi citada no episódio. E se você falar que foi apenas um mal-entendido e que isso não foi proposital, você é muito inocente. Porque o nome da personagem estava no título, as cores da logo lembram bastante as da Starlight, o Deixa Sua Marca já trouxe vários personagens da G4 pra história, então não seria impossível a Starlight aparecer nessa geração, e por algum motivo adicionaram várias cenas desse episódio no trailer do episódio Raízes do Mal, aquele episódio em que a Opaline rouba Curie Marks. Então isso fez os fãs acharem que Os Segredos de Starlight e Raízes do Mal se tratavam do mesmo episódio. Desse jeito deu a entender que o episódio que tem Starlight no nome e que supostamente teria um plot sobre roubo de Curie Marks teria algo envolvendo a Starlight da G4. Então não tinha como não saber que esse episódio não seria sobre ela. Ah, mas Starlight é uma palavra que existe no inglês. Não é só porque a personagem tem esse nome que o episódio tem que ser sobre ela. Primeiramente eu sei disso porque eu sou poliglota. É porque eu sou poliglota. O problema é que isso provavelmente foi proposital, pois todo mundo sabe que a palavra Starlight está fortemente associada a uma personagem querida da franquia. E agora junta isso com esse tanto de coincidências que eu citei. E ainda por cima, em um post do Reddit comentando sobre todo esse caso, teve uma pessoa que comentou uma coisa que faz muito sentido. O nome Starlight no contexto do episódio é uma vila chamada Starlight Ridge, ou Ridge, não sei. Então por que simplesmente não chamaram o episódio de Os Segredos de Starlight Ridge? É porque eles fizeram isso de propósito para os fãs da G4 ficarem animados e assistirem o episódio. O que realmente deu certo, porque uma galera fez vídeos teorizando como a Starlight apareceria na G5, consequentemente dando hype pro episódio. Eu tenho quase 100% de certeza que a maioria das pessoas que assistiram esse episódio na época foram os fãs da G4 querendo ver o que esse episódio tinha relacionado a Starlight. E se você ainda tá achando que essas reclamações são muito exageradas, se o intuito não fosse fazer com que os fãs da G4 criassem expectativas, por que ninguém da produção simplesmente chegou, sei lá, no Twitter e disse: não, a Starlight não vai aparecer no episódio, seus iludidos. Ai, que rude. E sim, eu sei que isso foi um acontecimento bem bobo que só ajudou a má reputação da G5 a aumentar e que poderia facilmente ser resumido para caber num shorts, mas é algo que eu achei interessante de se fazer um vídeo sobre, porque primeiramente os fãs ficaram com raiva por terem sido enganados, mas eles comentaram sobre isso de forma civilizada e bem educada até, fazendo essa discussão ser realmente levada a sério. E segundo, porque simplesmente desperdiçaram a chance de ter finalizado o Deixa Sua Marca de um jeito legal. Não só por causa de toda essa treta do último episódio,
mas também porque não souberam aproveitar o pouco tempo que ainda tinham para concluir a história. Até porque a principal reclamação sobre esse desenho é que a história ficou empurrando com a barriga as coisas realmente importantes, ao ponto de que praticamente toda a história teve que ser picotada para caber nos últimos 2 capítulos. E isso é porque a série foi cancelada no 6º capítulo. Perigoso ter enrolado ainda mais se tivessem mais episódios. Então dava pra ter finalizado Deixe Sua Marca de um jeito melhor, sem ter feito uma isca para atrair os fãs da 4ª geração. Nem me fala.